Fala aí galera, tudo tranquilo? É o Davi por aqui para a gente começar mais um vídeo. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os sedimentos químicos. Vamos fazer uma introdução trazendo a definição do que são esses sedimentos. Falaremos também sobre a diferenciação entre os sedimentos químicos e os sedimentos biológicos. Falaremos também sobre a formação dos sedimentos químicos e, por fim, vamos falar sobre a classificação desse tipo de sedimento. Então vem comigo e vamos para o vídeo. Então é o seguinte, os sedimentos químicos compreendem todos os minerais formados por meio de processos de precipitação ou reações de alteração em ambientes sedimentares. Mas calma aí, antes de nós entrarmos em detalhes sobre esse tipo de sedimento, é importante nós diferenciarmos este de um outro tipo de sedimento cuja origem também está relacionada com a presença de íons em ambientes deposicionais. E esse outro tipo de sedimentos são os sedimentos biológicos. Quando a precipitação de íons ocorre sem a contribuição orgânica, ou seja, de forma inorgânica, os produtos são sedimentos químicos. Já quando essa precipitação ocorre devido à atividade biológica de organismos vivos, os produtos resultantes são os sedimentos biológicos, que são assunto para o próximo vídeo. Bom, então, todos os sedimentos que vão ser abordados nesse vídeo são puramente de origem química, ou seja, são formados por transporte iônico seguido por precipitação. Geralmente, esse tipo de sedimento é encontrado próximo de rios e oceanos. São cerca de 10 vezes menos abundantes que os sedimentos terrígenos. São ricos em carbonatos, fosfatos e sulfatos também. Agora que nós já diferenciamos os sedimentos químicos dos sedimentos biológicos, vamos falar da origem dos sedimentos químicos. Bom, como nós já sabemos, os sedimentos químicos se formam a partir da precipitação dos íons que estão dissolvidos na água, sem a interferência de mecanismos biológicos ou físicos. Tá bom, mas de onde é que vieram esses íons? De forma resumida, após a rocha ter sido intemperizada quimicamente, uma parte dessa rocha será dissolvida. Os íons que originalmente constituíam os minerais agora estão intemperizados e encontram-se dissolvidos na água, e assim serão transportados até os ambientes deposicionais. Vou te dar um exemplo. A água dos oceanos é composta por 3,5% de íons dissolvidos e são encontrados nas seguintes proporções: 55% de cloro, 31% de sódio, 7,7% de sulfato, 3,7% de magnésio, 1,2% de cálcio, 1,1% de potássio, 0,3% de bicarbonato e 0,29% de outros íons. É importante lembrar também que a solubilidade dos íons varia de acordo com a temperatura da água e também de acordo com outros fatores. Com a presença dos íons dissolvidos nos ambientes sedimentares, há uma ampla variedade de processos químicos que podem transformá-los em sedimentos. Alguns exemplos são a evaporação de solvente, por exemplo a água, causando precipitação quando os constituintes em solução excedem a concentração de saturação. Também pode ocorrer a formação de compostos insolúveis quando soluções de composição diferente se misturam. Por exemplo, a barita pode se depositar se as soluções contendo bário se misturarem com soluções ricas em sulfato. Podem ocorrer também mudanças nas condições químicas do ambiente de deposição, por exemplo, o pH do ambiente. Vou te dar um exemplo. Os oxi-hidróxidos de ferro podem precipitar-se se houver um aumento de pH em águas subterrâneas de baixo pH contendo ferro mais 2. Outra mudança que pode acontecer é a mudança na temperatura ou na pressão de corpos d'água, por exemplo, o resfriamento de soluções hidrotérmicas ou aquecimento de águas profundas do oceano. Outro exemplo são os processos de oxidação fotolíticos causados pela luz solar. Aplica-se principalmente a oxi-hidróxidos de ferro. Esses são apenas alguns dos exemplos de processos por meio dos quais os sedimentos químicos podem ser formados. Esses processos, juntamente com as características do ambiente no qual os sedimentos químicos se formaram, nos permitem classificá-los em diferentes tipos, dos quais falaremos um pouco mais adiante. O primeiro tipo de sedimento químico que nós vamos falar hoje é o exemplo mais típico, que são os evaporitos. E essa classificação de evaporito
envolve o material formado por precipitação de solução conforme os íons se tornam mais concentrados quando a água evapora. A combinação de ânions e cátions em minerais ocorre à medida que se tornam concentrados e a água se torna saturada em relação a um composto particular. Os compostos menos solúveis são precipitados primeiro. Por exemplo, o carbonato de cálcio é o primeiro precipitado da água do mar. A ordem de precipitação de minerais da água do mar e a perda de água necessária para que eles se formem estão listados na figura, junto com a massa formada por unidade de volume de água do mar e a química do mineral. Exemplos de minerais que se formam dessa maneira são a gipsita, a halita e a anidrita. Seguindo adiante, vamos falar agora dos espeleotemas, que são depósitos cristalinos gerados no interior das cavidades, por precipitação a partir de soluções aquosas. A diversidade de formações de espeleotemas se deve aos diversos regimes de gotejamento, fluxo, armazenamento, capilaridade e exsudação de soluções ricas, principalmente em cálcio mais 2, magnésio mais 2, SO4-2 e HCO3-, além de outros materiais, como fosfatos, nitratos e óxidos hidratados. Após muito tempo de ocorrência desse processo, serão formados os espeleolitos, que são rochas em forma de cone, que dependendo da sua localização, são chamados de estalactites ou estalagmites. O terceiro tipo de sedimento químico que nós vamos falar hoje são os caliches. Caliche é um material carbonático, calcítico muitas vezes, ou de nitrato de sódio, entre outros sais, derivado de intemperismo químico em climas áridos. Esse material se acumula localmente em camadas, devido à precipitação ou concentração química residual nos horizontes superiores de solos, permeando e cimentando fragmentos residuais dessas regiões. Uma variação dos sedimentos químicos que nós não poderíamos deixar de comentar aqui são os ooides, que constituem a parcela de origem não biológica dos calcários. Ooides são corpos esféricos de carbonato de cálcio com menos de 2 mm de diâmetro. Eles têm uma estrutura interna formada de camadas concêntricas, o que sugere que eles se formam pela precipitação de carbonato de cálcio em torno de um núcleo. Esse núcleo pode ser um fragmento de outro material carbonático, como uma concha ou um grão de areia clástico. Bom, nesse vídeo nós falamos um pouco sobre os sedimentos químicos, abordando a origem dos íons e os processos a partir dos quais esses íons podem se tornar sedimentos. Falamos sobre a principal característica que difere os sedimentos de origem química dos de origem biológica, e exemplificamos alguns tipos de sedimentos químicos, trazendo um pouco de suas principais características e o modo como se formam. A partir disso, podemos perceber a importância de estudar esse tipo de sedimento. Uma vez que os sedimentos químicos se formam por precipitação ou por reações de alteração, eles oferecem informações valiosas sobre os ambientes deposicionais. Essas informações também fazem parte integrante dos estudos sobre a evolução da atmosfera terrestre e da sua hidrosfera, juntamente com as relações com os principais depósitos de minerais. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo sobre sedimentos químicos. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu!